Então é com grande satisfação que estamos aqui hoje nesta casa recepcionando o nosso irmão Sebastião Camargo, que veio, né, uma visita não programada, porque às vezes alguns vão falar aí, né, principalmente os nossos irmãos de Dourados, né, como assim, né, a palestra não anunciada. Então foi uma palestra mesmo surpresa, porque ele veio em missão acompanhar a minha mãe, como todos sabem, né, está internada no Hospital Santa Rita e está na UTI, e ele veio então auxiliar-nos neste processo, né, um processo que quem já passou, quem já acompanhou, sabe que não é um processo muito simples. E por gratidão e amor à minha mãe, como muitos têm, né, pelo trabalho que ela desenvolve, ele veio. Eu quero agradecer aqui a todos vocês, né, em especial a você, Sebastião, por ter vindo como filho que se sente da minha mãe, como muitos me falam, eu me sinto filho de Dona Rosa, né? Então ele veio para auxiliá-la neste processo, né, e eu agradeço muito essa oportunidade de tê-lo conosco. E a sua vinda a Dourados foi um pedido dela, né? Então, quando nós promovemos a Semana Espírita, ela falou com quem auxilia na promoção: eu quero que você traga Sebastião Camargo, né? Ela assistia ele na TV Mundo Maior. Então, para quem não conhece, né, tinha um programa, Despertar da Consciência, na TV Mundo Maior, onde ele também debatia já o tema desta obra, que tem um livro, o primeiro livro, Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, onde nós temos a honra, está aqui o Marcelo, né, de nós desenvolvermos o estudo dessa obra em conjunto, né, pelo nosso canal, que é o Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo antigo, já do MEFA, e ele então construiu a segunda obra, né, nasceu agora, né, faz pouco tempo, em maio, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Sebastião Camargo, além de orador, escritor, né, é trabalhador da Casa Joana de Ângeles, em Três Lagoas. E está aí promovendo e construindo o Instituto O Despertar da Consciência. Tem a TV, O Despertar da Consciência, né, dele mesmo. Então, quem quiser acompanhá-lo pelo canal do YouTube, vocês só digitarem lá, O Despertar da Consciência, vocês vão encontrar, né, esse canal do Sebastião Camargo, com vários estudos, com várias programações, todos os dias, né, Sebastião, praticamente, né? Tem todos os dias, tá? Então, como você assistir e aprender e iluminar-se, que é esse o nosso objetivo, né? Enquanto doutrina espírita, é a autoiluminação, o autoconhecimento e o despertar da consciência. Para não ficar aqui falando muito, né, vou só fazer a leitura que ele me pediu para a gente iniciar, então, a palestra com o nosso irmão Sebastião, que hoje tem um tema muito especial, né, e é uma vibração de amor para Rosalina Rochas de Carvalho, né, é nessa nossa intenção dedicar, né, essa palestra de hoje, as energias dessa espiritualidade, a sua energia que está aqui, para esse ser que eu tive a honra, né, tenho a honra de ser filha. O amor é a magnificente expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida da qual tudo promana. É o celeste elixir da vida e das leis em suas incomensuráveis personificações, assim como em suas inenarráveis, quiçá insondáveis e interminas peregrinações. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Por seu intermédio, a vida
nasce em solene profusão, desenvolve-se solícita e graciosa, floresce esplêndida, solidária e fraterna por natureza, frutifica abundante e perenemente. Assim, a vida multifária, em suas inenarráveis nuances e em suas indizíveis expressões, procede das jazidas da vida primária, oriunda do foco prodigioso do amor substância e coordenada pela força proveniente da fonte imensurável do amor sabedoria, com o tema O Amor é a Alma da Vida, Sebastião Camargo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que nos acolhe como um lar de esperanças. Sempre nos instrui como uma universidade de almas e nos ensina a curar-nos como um grande hospital de misericórdia. Falar desse tema é simples para quem sabe amar. Vocês se amam? Quantas vezes, meu filho amado Miguel, você diz para você mesmo que se ama? E agora, meu neto, e você? Dificilmente. Em 2013, eu estava em São Paulo na rádio e alguém nos ligou. Não sabíamos quem. Convidando-nos para a Semana Espírita de Dourados. E não tínhamos agenda. O coração doeu, mas tivemos que recusar por ter assumido outros compromissos. E ficou para o ano seguinte. De 2014 ninguém nos ligou. Falei, deixei o coração de alguém ferido, que não era a nossa intenção. E em 2015 ligaram. Fechamos. E a primeira surpresa é que reencontramos parte da nossa família. Não só a Dona Rosa, a Adriana, Carlos Aceu ainda era pequenino, Charles, a Rosana, depois o Fábio chegou. E a surpresa ainda maior é que a Semana Espírita não aconteceu em 2013, não aconteceu em 2014, começou em 2015, com a nossa presença na abertura da semana. Eu só não desencarnei porque o coração é forte, já tínhamos passado por várias situações de tamanha emoção. E agora completa-se 10 anos. E a semana normalmente termina no sábado. E eles estenderam mais um dia para que nós a encerrássemos no dia 20 de outubro próximo. Por isso, a nossa homenagem à Dona Rosalina Rochas de Carvalho e a sua família e toda a família espírita e não espírita, ou todos os espíritos de Dourados e nas múltiplas dimensões que aqui existem. Uma frase de Joana de Ângeles me tocou profundamente. O amor é a alma da vida. E a de André Luiz já havia me tocado. A alma em si só se nutre de amor. E outras frases, como Bezerra de Menezes, a caridade é o amor em excelência. E outra de Miramês, o amor é a caridade em todas as suas expressões. E a gente vai buscando outros conhecimentos em outras obras. E de repente, em Joana de Ângeles, na obra O Amor como Solução, ela narra que antes do amor não existia a criação.
E eu fico imaginando a luz incriada, o Senhor do Universo, criando o próprio amor. E depois sabemos com João Evangelista que Ele é o próprio amor. Porque imaginar Deus criando é querer colocar a água de um oceano dentro de um copo. Porque não existe um Deus criador, mas existe um Deus criador, que é a visão de Humberto Holden, o grande estudioso dos Evangelhos, e principalmente em várias de suas obras ele faz questão de repetir que criar é onde a obra acontece em si, porque fora de Deus nada existe. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele não existe coisa alguma. Paulo de Tarso já havia mensurado: em Deus existimos como seres constituídos. Vivemos uma experiência a cada etapa encarnatória e nos movemos daqui para ali, de acordo com o nosso propósito. E para outros seres, como Ernesto Bozano, que na obra O Objetivo da Vida, em cada encarnação nós fabricamos uma alma e a integramos em nossa individualidade. E essa individualidade é tão grande ou imensuravelmente grande que Joana de Angelis, na obra Ser Consciente, arrisca afirmar que ela tem quase a idade do universo. Então imagine alguém com quase a idade do universo e às vezes morrendo de sede à beira do poço. Porque quando falamos de amor, como ouvimos na leitura, tudo que existe tem a sua origem no amor e tem a sua finalização também. Porque no início o amor é a substância que gera e nutre a vida. Mais além, ele é a lei que organiza e mantém a vida. Não por acaso disse-nos Jesus: eu sou o pão da vida, num momento. No outro, eu sou a luz do mundo. Respirem fundo. Garanto a vocês que o piloto não sumiu. Antes da meia-noite a gente termina, né, João? Combinado. E a partir de agora, não vou tomar água, vou tirar a essência que eu precisar daquele copinho que está ali, que foi direcionado a nós. O que é o Espírito? Qual o nome da sua mãe, Marcelo? Dona Célia, o que é você como Espírito? Só o que está aqui animando esse corpo? Ou tem algo além disso? Antes de você nascer, você já existia? E depois que o corpo morrer, você continuará existindo? Porque Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos recomenda aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser. Ele nos dirá o que temos sido e o que seremos. Ensinar-nos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E eu fico imaginando nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, quando lemos questões como a 540 e a 560 da obra O Livro dos Espíritos, nas quais tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial ou primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E na questão 560, todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo e aprender gradativamente em todas as partes
a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Porque na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, Allan Kardec afirma, com muita convicção, porque foi não só astrônomo, astrólogo, estudioso da química, da física, da biologia e de várias ciências correlacionadas, além do magnetismo, por 35 anos. Que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Se eu quiser sarar de qualquer coisa, em 2 meses eu tenho um corpo novinho. E quando fomos desenganados, só nos deram 2 meses. E quando li essa informação, falei, dá tempo. E na obra A Morte e Seu Mistério, no volume 1, que são 3 volumes, Camille Flammarion narra que o energismo se renova totalmente em alguns dias, na realidade em torno de 20 dias. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. Aí vai sobrar tempo. E sobrou, do contrário eu não estaria aqui com 17 processos cancerígenos, porque outro dia tivemos um susto legal. A próstata trava, infecciona e só sai um pus, que nós sabemos o que significa já a essa altura, e curá-la com 1 semana. Depois fazer os exames e dar tudo normal. Porque somos deuses, do contrário, Jesus mentiu para nós. Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faz. A primeira lição que lemos na obra de Allan Kardec, a Gênese, no capítulo 2, no item 27, foi que o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. Esse que Joana de Ângeles afirma ter quase a idade do universo. E o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Ele traça um paralelo. Na verdade, a mensagem não é de Allan Kardec, mas de uma das frações da consciência de Camille Flammarion, que psicografou ele próprio, segundo Kardec, com o nome de Kahneman, outra hora Galileu e etc. Se um de nós pensarmos, Deus, o arquiteto cósmico, sabe mesmo antes de pensarmos. E lá está, se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Aí eu levei um choque. Mas se ele sabe, o que sou eu, afinal? Que não sei nem o que é célula, porque eu não sabia naquela altura. Hoje tenho alguma noção. E quando vamos estudando a obra, essa própria obra, a Gênese, num dado momento ele fala, com a mente, se valendo do pensamento e da vontade, nós podemos criar moléculas saudáveis e curar o corpo. Que no corpo perispiritual tem uma fonte permanente de energias. E nós podemos, além disso, enriquecer essa água com o nosso magnetismo. Para ser mais exato, ele fala que é com as nossas virtudes ou perturbá-la com os nossos vícios. E na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, no primeiro artigo, ele narra que 1862, que numa reunião de estudos, nós nos assistimos ou nos ajudamos entre si. Ajudamos espíritos mais necessitados do que nós e somos ajudados por espíritos mais iluminados do que nós, numa reunião de estudos. E na Gênesis, no capítulo 14, eu já havia dito, numa reunião de estudo sério, onde os pensamentos se convergem para o bem,
também nos ajudamos entre si, como se fosse o passe. Quem está melhor, porque o passe tem uma lei, não tem? Conforme está em Obras Póstumas com o próprio Kardec. Embora seja as suas anotações, mas foi ele que anotou. Que no passe doa quem tem mais. Não significa que quem está sentado é que está recebendo alguma coisa. Quem tem mais, por exemplo, 2 jovens senhoras insistiu muito para aplicar passes em Chico Xavier. E um dia conseguiram. E disseram elas, que elas saíram flutuando após. Quem será que aplicou passe em quem? É o mesmo que a gente está tentando aplicar passe em Dona Rosa. Quem é que sai de lá flutuando? Nós, você sai tonta. É um caso sério. Dona Rosa, para mim, é um objeto não identificado. Você me ajuda a descobrir de onde ela foi. Que criatura é essa? Porque já na Umbanda, nós sabemos, temos um amor imenso por todas as escolas do Cristo, em especial a Umbanda. Eles fazem as oferendas, sacrificando alguns seres, vocês sabem disso, principalmente do reino vegetal. E com ela, não foi assim. Aceitamos que você sacrifique alguma coisa, o que você criar de você mesmo, com os seus pensamentos. E o maior e o mais belo sacrifício é o das nossas paixões, do orgulho, do egoísmo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu era motorista de caminhão, eu mal sabia dirigir. E um dia acabou o combustível, não sabia nem onde ficava o tanque. Então eu fiz um curso de mecânica quando eu servi o exército. Agora eu já sabia pelo menos onde ficava o tanque, como funcionava a máquina, pelo menos basicamente. E quando eu comecei a pensar em comprar um computador, depois conseguimos, e um dia, após 10 anos de estudo, apertei uma tecla chamada delete, o dedo nervoso na hora errada, perdi 10 anos de trabalho. E vocês sabem que dependendo do jeito que se aperta, vamos dar um exemplo, você faz uma formatação lenta no HD que tem muita coisa, você consegue recuperar. Mas se você formatá-lo de forma rápida, nunca mais você consegue resgatar o conteúdo. Outro dia perdi tudo outra vez. Só que agora eu tenho 4, 5, 6, ainda tem as nuvens de HD. Perdi uma vez, você fica esperto. Então eu fiz curso de montagem e manutenção de computador para ver como ele funcionava. Eu sei cada uma de suas peças e como ele funciona. Só que aí deu uma pane no meu corpo. Aí eu tive que saber como que ele funciona, como ele é feito, como ele se alimenta, para poder consertar. Porque eu tentei até criar uma saída, culpando Deus pelas doenças, ou pelas doenças, e até o Cristo, porque não é Ele que gerencia esse planeta. Então, eu não adoeci em tempo algum, não tem lugar nenhum que Deus criou doenças. Mas nós as criamos por desrespeito às leis. E segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, se eu sair da corrente da vida criando as enfermidades, basta eu voltar, que tudo dá certo. Estivemos na cadeira de roda também e saímos com 2 meses. Construímos uma coluna novinha, tem a ressonância e te mostro. Tivemos também um processo cancerígeno na mandíbula, mas já estávamos craque e criamos o osso outra vez em 20 dias. E se eu sei, eu faço. Agora, se eu não sei, eu terceirizo. E quantas pessoas terceirizam para os espíritos aquilo que lhe cabe realizar? Porque nós vamos receber no passe um estímulo, porque ou mentiram de novo para nós,
André Luiz, em especial em Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade, dizendo que nós temos uma fonte inesgotável e inesgotável das próprias energias. E Joana de Antes, na obra Desperte e Seja Feliz, que temos um médico interior no corpo biológico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. E além de Kardec no Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, ensinar-nos a criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Não depende de nós. Porque não dá mais para acreditar no que nós ouvimos outrora. Pedir e obtereis. Tem tudo prontinho. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque hoje mudou um pouquinho, diz que é louvar, pedir e agradecer. Mas estudando para escrever o próximo livro, que é esse, eu trombei em algumas coisas que me deixou meio desolado. Com Emmanuel, por exemplo: filho, o que você chama de bênção, assim como Ramatiz, são oportunidades de trabalho no bem. Eu pensei que você pedia as bênçãos e vinham eu te dar oportunidades de trabalho no bem. Porque a primeira lei moral, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, vocês lembram? Lei de adoração. E ele ainda me deixou desolado outra vez. Filho, não tem como adorar a Deus se não for na ação, porque Ele trabalha até hoje. E o Cristo disse que trabalha também, que devemos ser os imitadores. Eu falei, mas só sobrou uma coisa, eu só posso pedir: trabalho. E ficou então o agradecer. E agradecer, segundo os Espíritos, significa trabalhar outra vez. Porque gratidão, para um grão de trigo, por exemplo, é quando ele se deixa matar para transformar-se em pão. Feito essas premissas gerais, vamos ver onde chegaremos com o tema de hoje. De vez em quando vocês comem? Porque a gente pode ficar até 47 dias sem comer, pode? Isso é científico. A água podemos ficar até 9 dias. Respirar, tem uma brasileira que conseguia, quando eu conheci, 18 minutos embaixo d'água. Mas sem amor, segundo Joana de Andes, não ficamos nem um segundo, morremos. Porque se o amor é a origem de tudo quanto existe, o que é o amor afinal? Você sabe ou não? Eu também não sabia. Até ler outro teólogo, além de Humberto Holden, para mim o maior de todos no último século, chamado Carlos Torres Pastorini. Alguém já ouviu falar desse jovem? Autor do Minuto de Sabedoria, no qual, nesse livrinho, ele fala que tenha fé no seu corpo, ele sabe curar-se. Basta você acreditar no próprio corpo. E Carlos Torres Pastorini diz, ou afirma, no outro livrinho um pouquinho maior, chamado Sugestões Oportunas. E eu precisei presentear o livro para um jovem espírita, sem ler o livro, e ele veio me questionar: o que significa isso aqui, Sebastião? O amor é a reunificação das mônadas no todo, em unidades cada vez mais amplas? Falei para ele: mônadas significa espírito na sua origem, o átomo primitivo, e a reunião deles forma o amor, que nós chamamos de substância, que Allan Kardec, em A Gênese, vai dizer que não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento, um elemento único. Uma molécula, um embrião, um inseto,
tudo é feito de amor. Se assim é, o que fazemos com a cenoura? Quando cozinhamos, jogamos 72% em média na água, quando jogamos a água fora. E ainda o que fazemos com a rama, que tem mais nutrientes do que a casca, e a casca que tem 300% mais de nutrientes do que a polpa. Amor. E queremos que os olhos, a parte física, fique bem, porque é riquíssima em vitamina A, mas não sabemos absorver os nutrientes. E a melhor maneira de comer uma cenoura é in natura, igual o coelhinho faz. Mas nós já fomos um coelhinho, não fomos? Se for possível, faça assim. Se não, escolha e peça licença para ralá-la. Porque dependendo de como faz, você já perde o material das lâminas, já uma grande parte. Dependendo do tanto que deixa, já não tem muita coisa na hora da salada ser ingerida. E amar é isso, porque eu sabia do amor. Mas aí um moço chamado Pai Benedito, na casa de Umbanda lá num outro extremo do Piauí, Parnaíba, lá onde fica o delta do Parnaíba. Para o meu filho, uma coisa é o amor como potência, outra, muito diferente, é o amar. E o amar é fazer o próprio amor evoluir. Porque se o amor é essa essência da vida, ele vai tornar-se a comunhão dos seres. E ele é também a alma do universo, porque é o próprio Deus, segundo João Evangelista. Então, se eu souber interagir com a natureza, souber pedir licença para colher uma erva para fazer um chá, eu vou ter uma grande assistência, com certeza. Mas se eu quebrar um simples galinho de um alecrim, lembra de ontem? Sem pedir licença, o que é que eu vou levar para casa? Porque segundo a física quântica, quando eu olho num objeto, e antes dos físicos quânticos, quem falou isso foi Pietro Baldi, quando eu olho como um bioquímico examinando o sangue de alguém e não estou bem, eu posso até lembrar da professora Daniela, da Universidade Federal de Cuiabá, se eu coleto os tecidos vegetais de mau humor, se eu acordei do avesso, aqui tem essa frase? Tem. Lá em Minas Gerais tem. Se eu acordei com a avó atrás do topo, é assim que a gente fala lá. Ela falava que ela dizimava todos os elementos coletados. Que ela estivesse de mau humor. Mas quando ela estava em perfeita harmonia, mas na hora de colocar o reagente para fazer os seus experimentos, ela estava em desarmonia, ela matava o povo tudo outra vez. E na água, segundo Camille Flammarion, tem seres com 1/1000 de milímetro. Ele já tem músculo, tem instrumento de percepção, de locomoção, de nutrição, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, ele já persegue a sua presa, o seu almoço nos abismos de uma gota d'água, que tem mais ou menos 9 trilhões de átomos. E a cada segundo passa pelos nossos corpos 1 trilhão de neutrinos, energias que nós poderíamos aproveitar, porque sem percebermos, o ar que respiramos nutre o nosso corpo em mais de 70%. Creio que Madre Teresa de Calcutá chegou um pouquinho além, porque ela tomava 1 xícara de água por semana nos últimos 20 anos de sua vida, e mais nada. Mas parece que alguém superou Madre Teresa, que foi um indiano que viveu dos 11 aos 92 anos só com o ar e com a luz. Não comia, não bebia,
não precisava tomar banho porque ele não suava, o cheiro da sua pele era de rosas, trancavam-no num quarto no hospital até 15 dias, lacravam o banheiro porque ele não fazia necessidades fisiológicas, o xixi, e não defecava, e ele ficava meditando. O máximo que acharam no seu corpo foi um pequeno furinho no céu da boca, com conexão com a glândula pineal, e fabricava como se fosse uma pasta de amendoim onde ele passava a língua e se nutria daquilo. Com certeza a materialização da luz, porque matéria, luz coagulada. Assim, quando nós lemos questões como a 888A do Livro dos Espíritos, o amor, veja os termos: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei por intermédio da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Para entender isso, vai lá em Leon Denis, O Grande Enigma. No ápice da ação de nossa vontade, que ele narra que a vontade é a onipotência do ser, a essência de sua própria personalidade, do espírito, agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Ele fala que no ápice da vontade, esse elemento atraído transforma-se em atração, e a atração se faz amor. Ou seja, nós construímos o próprio amor. De um quanto de amor que eu quero, e é fácil. Joana de Anjos ensina isso com outras palavras na obra Dias Gloriosos. Se eu pensar positivo, eu acelero os elétrons e os transformo em fótons. Se eu pensar negativo, eu faço o inverso. Eu obrigo os fótons a voltar no tempo e a gerar elétrons que nos agridem, chamado radicais livres. E não só isso. Eu crio elementos que vão atacar o meu próprio DNA, o cronograma organizacional de nossas células, que são vírus e vibriões psíquicos, e para André Luiz, larvas mentais. Então é simples amar, porque quando intencionamos fazer isso, porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Não é isso que está no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu estou enroscado nessa lição até hoje, só no primeiro parágrafo, há mais de 30 anos. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No princípio, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, segundo Joana de Anjos, emoções. Mais purificado, o homem, ele possui sentimentos. E no ponto mais delicado, sublimado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, ou todas as virtudes. E quando lemos com cuidado o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes a gente fica um pouco confuso com determinadas informações. Por exemplo, no capítulo 19, que fala sobre a fé é o sentimento que nasce com o homem. Ou é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. A gente quer alegar que não sabe o que veio fazer aqui, se eu já nasço com a consciência da minha destinação.
E ainda outras realidades. A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Ou seja, se eu não sei, eu não faço. Satya Sai Baba sabia tanto que ele, como se pegasse do nada, fechava a mão, tinha alguma coisa construída. Mas poderia ser uma perna de alguém que ele construía frente às câmeras, perna inteirinha, ou o coração do Divaldo Pereira Franco, que estava 95% morto, segundo ele, e ele mentalizou Sai Baba encarnado, e ele materializou-se, veio da Índia e materializou-se lá em Salvador, ao lado do leito de Divaldo, e curou o coração dele. Vocês sabem da história, porque Divaldo foi lá com 16 pessoas, uma equipe, para agradecer. E ele sabia disso, ele sabia extrair, e até eu pensei mal dele uma vez. Você perguntava para ele: quem és tu? Eu sou Deus. Mas você também é. A diferença é que eu sei, eu tenho certeza, e você ainda não. Mas você brilha. Mas você também pode brilhar. A diferença é que eu já tenho um certo brilho e você é apenas uma chispazinha, porque não desenvolveu essa capacidade de amar. E ele construiu um anel de brilhante para uma jovem senhora. Assim. Ela pediu, ele entregou. Quando não tem a sua imagem dentro da pedra, ele ainda mal agradecido. E ele fechou a mão dela, e quando abriu, a imagem dele estava dentro da pedra de diamante. E vocês sabem que o diamante leva 5 bilhões e 600 milhões de anos para se fazer como estrutura. E o valor de uma pedra é quando quem vai examiná-la entra dentro dela e vê a geometria, a beleza que ela se fez. Porque os mesmos átomos do diamante, o que é diamante hoje foi carvão no passado distante. Então, quando nós temos consciência que esse corpo, conforme está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se um aluno do Marcelo evoluir até se confundir com ele no conhecimento, ele vai falar, ele se tornou mestre, doutor também. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Vírgula, que é a natureza dos espíritos puros. Onde Kardec fala, o perispírito é a alma evoluindo. Porque na questão número 30 da obra citada, Livro dos Espíritos, a matéria é feita de um único ou de vários elementos? De um só. E nós sabemos que a matéria secundária, que nós conhecemos aqui, é uma porção da matéria primária. Está na questão 34 do Livro dos Espíritos. E essa matéria primária, de onde nasceu o Espírito como princípio inteligente, é onde nossa história começou, a origem da vida. A construção do amor e depois a sequência. Quantas vezes vocês mastigam cada porção de alimento? Sabendo que na boca o corpo extrai em média 95% dos nutrientes do alimento, se souber mastigar, mentalizando o que pretende, com mais de 35 milhões de pequenas estruturas no íntimo da boca. Vocês viram como eu tomo água. Põe um gole, mastigo, sorvo, no meu caso aqui faço uma conexão, e quem me conhece no estúdio, eu tomo mais ou menos 1 litro d'água durante 1 hora. E aqui eu posso falar 1 hora sem tomar. Se eu tomar água, vocês vão despertar a sede e eu vou fazer vocês ficar desconfortáveis. Normalmente é isso que acontece. E tem a saliva necessária para que eu não tropele na língua
e enrosque e as palavras não saem. Então, quando nós falamos que amamos a Deus, a quem não vemos como forma, mas ao mesmo tempo sabemos que todas as coisas são expressões de Deus, e às vezes falamos, eu não gosto de fulano, ou eu odeio Giló, por exemplo. Segundo Pedro, eu sou um mentiroso. E como que eu posso falar que não amo o autor, que eu amo o autor e detesto a obra? Que é a expressão do próprio Deus. Porque segundo Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, Deus não criou o mundo. E assim também para o filósofo Spinoza. Ele é o mundo. Eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. Eu e a Adriana propomos doar o nosso sangue para sua avó, que é parte de nossa vida, de nossa alma. E sabemos que um dos tecidos do corpo é o sangue. Basicamente 4 tecidos, além do tecido sanguíneo, o ósseo, cartilaginoso, muscular, etc. E o nosso sangue tem a parte líquida e a parte sólida, não tem? O plasma, que pode salvar uma vida se eu doar meu sangue, as hemácias pode salvar outra vida, as plaquetas podem salvar outra vida e os leucócitos podem salvar uma outra. Mas nós queremos que vá na totalidade para o universo dela fortalecer o seu sistema imunológico. Porque nós sabemos, ela também, que a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, o amor, o apreço, fortalece o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. E ela precisa dessa resistência para sair do quadro. E não só isso, vamos levar informações para o universo dela. Porque quando falamos em doação de energia, no mínimo eu estou enviando uma mão de obra especializada para especializar a mão de obra do outro. Que é o que acontece também no passe. Muitos passistas não sabem que ao impor as mãos sobre alguém, ele vinculou-se com aquele alguém. E tudo que ele pensar, sentir, falar e agir em 24 horas por dia e 7 dias por semana, reflete na pessoa que recebeu o passe. São vínculos eternos. E a mesma coisa na água. Se eu tocar numa gota d'água, eu estou interagindo com a estrutura do oceano inteiro. E segundo Kardec, em Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, se eu arquitetar um pensamento nobremente e conscientemente, eu vou interagir com todas as minhas vivências. E eu já fui lagartixa. Eu sei construir um rabinho novo numa semana. Eu já fui salamandra e aprendi a reconstruir uma perninha numa semaninha também, um pouquinho mais. Já fui um caranguejo marinho que sabe fazer uma das suas puãs em pouquíssimo tempo melhor do que a anterior. E o que nós vamos doar agora para a Dona Rosa, todos os assistidos desta casa, todos os que estão presentes e todos que vocês estão mentalizando, é o plasma de nossas células. Nós poderíamos direcionar as plaquetas, que vocês sabem, são peças de reposição. Então a mesma célula-tronco que está na intimidade de nossa medula óssea, ela se transforma em plaquetas quando a desmontamos, em hemácia quando eu tiro o núcleo, em leucócitos, pequenas mudanças. E dependendo do que necessitamos, no nosso caso, Joana de Ângeles nos ensina a criar célula com poder quimioterápico. E é o que eu aprendi a fazer. Porque o primeiro processo, 2 meses de vida. Rádio e químio, para quê? Rádio e químio nunca curou ninguém. A fé da pessoa suplanta a rádio e a química e sara se a pessoa quer mudar.
E arrisco a dizer que remédio nenhum cura coisa alguma. Porque o pai da medicina, Hipócrates, ele já afirmara: a cura está em você. Que seu alimento seja seu único medicamento. A medicina também é de Deus. E a função dela é aliviar os efeitos. No caso do câncer, ele não está no corpo físico. Pode arrancar todos os pedaços. Ele está na alma. Está na sua emoção, nos seus sentimentos, em seus pensamentos. Se não mudar a estrutura, tanto do que sai quanto do que entra, sem chance. Então respirem suave, doce e amoravelmente. Na certeza que nós estamos conectados com a natureza, com todos os seres que pensam como pensamos, segundo André Luiz. E para Kardec, eu não concluí, nós nos conectamos com todas as nossas vivências num pensamento bom, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então não será somente a Rosalina Rocha de Carvalho que será assistida, mas todos que estão naquele hospital, que estão em Dourados, estão no Brasil, estão no mundo, porque estamos conectados com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E conforme nós vamos inspirando e desejando essa doação, o plasma de nossas células é o que nós chamamos ectoplasma. Ele vai transformando-se de algo físico em energia e direcionando essa energia para o centro coronário de nossa irmã Rosa. Ele é que vai transformar isso em substâncias para a confecção da matéria-prima em sua mente, do que ela necessita. E nós vamos entregar a encomenda para que ela, como espírito que sabe tudo o que está acontecendo no teu corpo, reconstrua a sua máquina, o seu veículo de expressão, o seu laboratório. E quanto mais se doa, mais se tem, porque a fonte em nós é inesgotável e estamos dentro de Deus, onde não tem como mensurar. Então não há esgotamento da energia. Quando falamos erroneamente, alguém roubou a minha energia. Isso não é verdade. Quanto mais se doa, mais se possui. Quanto mais se doa, mais bela fica a energia e mais abundante a fonte. Então nós vamos entregar o que há de mais puro, o que há de mais nobre em nós, sabendo que os Espíritos vão fazer o mesmo em relação a eles e a natureza em relação ao nosso pedido. E a soma dessas três potências, todos os agentes da natureza, desde o mais ínfimo àqueles que André Luiz e Narcisa pediram a essência dos eucaliptos e das mangueiras, a seiva da vida, com a natureza, o ar, que é uma de suas expressões, a luz, tudo que existe, ela vai fornecer o melhor. Nós somos natureza também, o nosso melhor, e a espiritualidade em nome do Cristo também. E esse amor, substância que vai gerar novos tecidos para a reconstrução da maquinaria biológica, tem esse poder de reconstrução, como nós falamos da estrutura óssea. No Rio Grande do Sul tinha um moço que ele cicatrizava ossos instantaneamente, com um passe. Como a minha mãe estancava a hemorragia instantaneamente com a benzição, só impondo as mãos. E auxiliar o outro é auxiliar a si, porque quando doamos algo de nós, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á que ele tem com o Espírito amigo,
Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então nós vamos ficar com 100 ou 1000 vezes a mais daquilo que doarmos, intencionando o restabelecimento do seu universo de expressão, se ela assim desejar, e ela quer. E Deus, vendo em nós a sinceridade, a humildade, e aceitando a nossa doação, novas energias vão auxiliar-nos na reconstrução de nossa própria carruagem. Mas o ato de fazer isso que estamos falando, para passar por nós e ir na direção de Dona Rosa, porque nós estamos canalizando algo juntamente com o nosso energismo, é como a água que passa por uma caixa d'água. No mínimo a caixa fica úmida. E imagine-a saudável, em perfeito equilíbrio, curada, assumindo as novas responsabilidades e desenvolvendo as atividades que ela pretende concretizar, por amor ao Cristo, por amor a Deus. E nós, cientes do nosso existir, da nossa interdependência com tudo quanto existe, o que fizermos em nosso diminuto espaço refletirá em todos os seres, em todos os mundos, a começar por tudo que existe em nós, em nossa consciência e em seus veículos de expressão e de evolução. Inspirem com suavidade, como se abastecesse da energia da natureza e dos bons espíritos que a enriquece. Some com a vossa e direcione num abraço terno e amoroso ao ente querido. Agora cada um direcionando para os seus entes queridos, para si mesmos ou para Dona Rosa. Fiquem à vontade, cada um visualizando o ser ou os seres a quem desejam beneficiar. Cientes que a cada segundo morrem e renascem de 100 a 600 milhões de células do nosso corpo biológico. E nesse ato de amor, quantas células modificadas para o amar, que é a sublimação do próprio amor, ficará em nós. Inspirem mais uma vez, se acerenem, se acalmem. Tudo está em paz. Senhor da vida, nem ouro nem prata temos. O que temos de melhor te ofertamos. Se o bem de todos é o eterno princípio, que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e vivam em paz. Que se esforcem para pensar na verdade, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo é mãe da liberdade. Sentir o que pensam, falar o que sente e viver o que fala. Pois como começamos, o amor é a alma da vida, a comunhão dos seres. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. A alma em si só se nutre de amor. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra
o despertar da consciência de sal da terra à luz do mundo, ou até o despertar da consciência do Atma, o anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.